Já que estamos falando em ordens absurdas, então, vamos falar do Alexandre de Moraes afastando o delegado que coordenou o inquérito da PF sobre o ataque hacker ao TSE. O que é estranho, Renato, é que a Rosa Weber não tinha dado um cargo para esse delegado. O que aconteceu aí? Olha, não sei, a questão é essa, é uma interferência direta na Polícia Federal, porque a Polícia Federal hoje, essa parte, acabou sendo um quintal da própria casa. É um quintal, ela atua no quintal do tribunal. Os caras fazem o que querem e a Polícia Federal obedece, sabendo que são ordens esdrúxulas. Por que obedece? Por que obedece? Falta o respaldo do superior hierárquico administrativo. O respaldo do diretor-geral da Polícia Federal, olha só, não. Ordens ilegais, não. Ele vai continuar no inquérito. O respaldo do ministro da Justiça, não. Ordens ilegais, não. Isso não vai ser cumprido, ele vai continuar no inquérito. E o presidente dá um tapa na mesa e mostrar que baderna é essa. Fica dentro do seu quadrado. O presidente já está falando isso, está verbalizando que os inquéritos são ilícitos, mas está permitindo que os inquéritos continuem. Por alguma, eu vejo isso como uma estratégia militar. Quando eu falo que os ministros perderam a noção do que estão fazendo e não tem como retroceder, esse é um exemplo claro. Porque qualquer resultado dali não vai dar em absolutamente nada. Qualquer tendência de abafar o caso, de esconder, não vai dar certo. O Bolsonaro disse hoje na live. Eu quero resultado disso aí. Não é para ficar enrolando desde 2018, não. É resultado. E no final ele deixou claro, eu vou passar o comando do país em 2022 para quem vencer as eleições limpas. Então, se esse pessoal está achando que vai ficar do jeito que está enganado. Mas eles têm a certeza da impunidade, acham que tem tanto poder, só se esquece que ele não tem esse poder. Aquilo lá é um castelo de cartas. Eles não têm como implementar as decisões deles quando o chefe de Estado determinar que se faça o necessário para colocar ordem na casa. Hoje eles só fazem o que fazem porque tem meia dúzia de policiais federais que cumprem as aberrações. Tem ali a tal do penhora online, do Bacen Jude, onde você bota uma senha, você grampeia a conta bancária alheia, devassa tudo, por causa de um convênio que tem com o Banco Central. Isso é uma coisa que pode ser refeita. Pode ser revogado esse convênio. Entendeu? O judiciário hoje, ele cresce demais porque não se coloca à frente, porque não se sabe lidar com ativismo judicial. Tomar poucas decisões pontuais, resolve o problema. Não precisa fazer nada demais. Precisa apenas mostrar que não é assim. A palavra não é muito bem-vinda. Ela foi feita para ser usada em determinadas ocasiões. Não se diz sim o tempo inteiro para o judiciário porque é do judiciário. Se vendeu a ideia de não decisão judiciária, não se discute, se cumpre. Isso é uma balela, uma mentira. Se cumpre quando ela é válida, quando é lícita. Decisões ilícitas, decisões inválidas, criminosas, sobretudo quando direcionadas aos poderes, outros poderes, devem ser ignoradas no mínimo ignoradas. Então a gente está nesse estado de coisa porque há uma permissividade, de alguma forma, por parte dos outros poderes. O Enéas aqui me corrigiu, Enéas Correia Barbosa. Camila, você está confundindo os delegados. O delegado que está no TSE é o Galouro. Então, está explicado, não são os mesmos delegados. Cissa, quer fazer as considerações? Camila, sobre eu acho tudo assim, meio que aberração, né? Porque é como o Renato fala, são ordens esdrúxulas sendo cumpridas por pessoas que não precisam cumprir esse tipo de ordem. E cria uma instabilidade jurídica no país que é muito prejudicial a todos, porque aí não vem investimento estrangeiro, não vem o dinheiro que já está aqui começa a sair, porque está todo mundo vendo esses desmandos e a gente não pode permitir que isso aconteça. A gente sabe muito bem que essas urnas têm, pelo manual, pela descrição do manual, acesso à internet, que elas podem ser. A gente pode colocar um algoritmo lá para o voto para uma pessoa valer mais que o voto para outra. Então, isso tudo gera várias desconfianças na população e a gente tem que ficar atento a isso. Graças a Deus, nós estamos mais acordados, mas é como o Renato falou, a maioria da população ainda está dormindo, a gente precisa levar esse tipo de informação para eles. Hoje mesmo, sabe, eu estava
aqui no prédio, os porteiros estavam falando com o morador, não, porque 99% das pessoas nos Estados Unidos que estão sendo hospitalizadas já tomaram um líquidozinho e estão morrendo por causa do flango frito. E eu falei, não é esse o número, sabe? Você desculpa eu me meter, mas você está falando do lado da pessoa errada. Então, acho que a gente precisa começar a falar com as pessoas, a divulgar o que está realmente acontecendo. A gente tem que fazer o nosso papel de formiguinha, de não nos calarmos quando a gente escuta essas aberrações, mas não é para brigar com ninguém, não. Fala, e se a pessoa não quiser ouvir, tudo bem, não discute, aí depois ela vai ver, vai começar a pensar uma hora ou não, mas a gente tem que começar a fazer o nosso papel de mudança. E não é um trabalho tão rápido, mas vai surtir efeito, porque se a gente deixar isso na mão dessas pessoas, a gente não vai mudar nunca. Mas eu estou esperançosa de que iremos em breve. Se esse pessoal aqui do chat também tá falando aqui. Gente, vai mudar, calma que vai mudar. Renato Toffoli. O Toffoli mandou o Aras se manifestar sobre as declarações de Bolsonaro sobre as fraudes nas eleições. Poxa, mas tem o documento, tem o inquérito. O Aras já disse que não viu nada demais, liberdade de expressão. Não sei se ele vai continuar sustentando essa versão, porque é liberdade de expressão pura. O fato de alguém não gostar porque está mexendo ali nas feridas, isso não transforma a liberdade de expressão em crime. Ele está falando de fatos, base nos documentos que foram expostos, né, que colocaram esse pessoal na berlinda. Então, que não, é indiferente, eu vou falar, é indiferente o que o Augusto Aras vai dizer. Para o desfecho dessa história, é indiferente. O que interessa é o que vai acontecer lá na frente, depois de 7 de setembro. Ou antes, quem sabe. É isso que importa. Renato, essa semana me deu uma dúvida, eu ia até conversar, acabei esquecendo com isso, te chamar no WhatsApp, acabei esquecendo. A Carmen Lúcia falou que o Alexandre de Moraes foi muito errado em colocar o presidente no inquérito sem as considerações da PGR. Ela se colocou contrária a essa atitude e criticou. Isso significa que está começando a acontecer uma rivalidade, digamos assim, para não falar em ruptura, porque é uma palavra muito pesada, e claro que não é uma ruptura, mas uma rivalidade dentro do Supremo, tipo, você conseguiu estragar tudo, Alexandre, que isso, cara? Tipo isso, uma briguinha? Olha, a gente pode especular a respeito. O ambiente ali dentro, todos se uniram por quê? Porque eles todos estão em situação de perigo ali, essa que é a realidade. Diante do contexto que eles mesmos criaram por abuso de autoridades constantes. Então, eles estão no processo de autoproteção. Então, se alguém, nesse momento, age de uma forma, continua agindo dessa forma descontrolada, o outro fica com medo e acaba dando um passo atrás. A própria Carmen Lúcia não tem muito o que falar, né, do Alexandre de Moraes, porque ela tinha intimado o Liro para explicar por que não deu o andamento ao pedido de impeachment contra o presidente. Ela voltou atrás depois, num outro pedido igual, ela falou não, que era caso era competência do presidente da Câmara. Então, assim, a gente não sabe o que acontece ali, mas eu diria que é mais um instinto de autopreservação. Não a condenação em si da postura que o Alexandre de Moraes vem tomando na condução desses inquéritos.